Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente traz informações para vocês a respeito da medida provisória que visa flexibilizar aí as leis trabalhistas mais uma vez para garantir empregos durante essa pandemia. Quem traz mais detalhes para a gente é Fernando Palmeira. Estamos para falar sobre uma medida provisória editada pelo governo federal, é a número 1046, que foi publicada na edição da quarta-feira, dia 28, do Diário Oficial. E essa medida provisória ela tem o objetivo de trazer aqueles efeitos como o da primeira oportunidade, em que os empresários tiveram uma série de opções para mitigar os efeitos econômicos da empresa e preservar postos de trabalho. Mas para falar mais detalhadamente sobre o que é que o empresário pode fazer, o patrão vai fazer com relação aos seus empregados, vamos trazer detalhes mais técnicos com o presidente da Comissão de Direitos Trabalhistas e Relações Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, Dr. Carlos Hidalgo, que está aqui. Nós estamos no gabinete dele nesse momento para que ele nos explique mais detalhadamente o que isso representa e o que é que realmente pode o empresário fazer para mitigar esses problemas com o seu empregado. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras. De fato, a gente teve essa edição da MP 1046, agora na semana que se passou, e muito se debateu, muito se discutiu sobre os efeitos, sobre os impactos dessa MP. Como você bem já pontuou, a ideia principal é a manutenção dos postos de trabalho, é evitar demissões. E a gente já teve esse exemplo no ano passado. Essa medida provisória agora, 1046, é basicamente uma reedição da medida provisória 927, que vigorou durante o ano passado e trouxe essas flexibilizações com relação às questões trabalhistas. Como fica a situação do teletrabalho, uma vez que muitas empresas já estão com um corpo de trabalhadores e funcionários nesse sistema do teletrabalho? O teletrabalho, o também chamado home office, foi talvez uma das modalidades mais utilizadas agora na pandemia. Nós já tínhamos essa previsão na CLT antes da pandemia, mas com essas modalidades, com essas alterações na prestação de serviço, nós tivemos isso com muito mais frequência. O que muda, basicamente, é que você não precisa mais esperar um prazo que a CLT exigia de 15 dias para que você trocasse o regime do presencial para o home office. Com a medida provisória, isso fica mais flexibilizado e o empregador pode fazer a transmudação do regime avisando o empregado com um prazo de 48 horas. Então, isso fica um pouco mais rápido e traz uma flexibilização também na exigência formal. O home office, o teletrabalho, exige um termo aditivo, um contrato escrito para que seja formalizado. Com a pandemia, isso fica um pouco mais maleável e esse termo pode ser feito até posteriormente. Nós falamos em férias, independente do período aquisitivo, as férias podem também ser antecipadas. E, para a gente concluir, gratificação natalina, 13º salário e dispensa aí da comunicação prévia de tudo isso. Fique à vontade. Sim, importante a gente deixar claro também, com relação ainda a essa questão das férias, que o pagamento agora durante essa flexibilização da pandemia, ele pode ser realizado da seguinte forma: o terço constitucional, ele pode ser pago até a data da segunda parcela do 13º e o pagamento das férias em si pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, altera aquela regra da CLT do pagamento 48 horas antecipado. Então, há uma certa flexibilização visando essa manutenção. E para que você antecipe férias que ainda não tem o direito àquele empregado, é importante que a gente deixe claro que isso deve partir de um acordo mútuo entre as partes. A medida provisória traz essas possibilidades de flexibilização, mas tem que haver o entendimento sempre entre patrão e empregado, principalmente para que não remaneça nenhum tipo de dúvida e todos possam concordar e aceitar aquelas condições que estão sendo ali estabelecidas. Beneficiar o empregador é importante porque ele é quem oferece os postos de trabalho em todo o Brasil. E também beneficiar o trabalhador porque assegura, além desse afastamento temporário, ter garantido aí o seu trabalho, o seu emprego. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arão de Melo, canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, o presidente Jair Bolsonaro cobrou que a CPI da Covid-19 investigue os recursos federais utilizados pelo governo Renan Filho durante a pandemia. Bolsonaro afirmou que houve desvio de verbas aqui em Alagoas. A gente confere o vídeo. Queria estar na CPI, né? Atenção aí, ministro. Quais dessas frases aqui mais matou gente no Brasil?
Frase do presidente Jair Bolsonaro. E botou várias frases lá. Tá. Sabe qual seria a minha resposta? Ô, prezado senador. Prezado, excelentíssimo senador. Frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema. Pois é, é necessário que seja feita de fato investigações. E olha só, gente, Arnaldo Ferreira agora traz a análise dele a respeito de todo o jogo político que há por trás das vacinas. A gente confere agora. Basta chegar vacina no aeroporto de Maceió, que tem uma corrida frenética. De um lado, o prefeito JHC do PSB, do outro, seu adversário político, adversário mesmo, nos bastidores, é o comentário do momento, o governador Renan Filho, do MDB. Lá no aeroporto, os dois disputam espaços junto às vacinas para anunciar em suas lives a chegada de mais doses. Recentemente eu comentei que isto ia dar problema, como deu. No dia 25 de abril faltou vacinas, faltou doses da Coronavac, a feita com insumos da China pelo Instituto Butantan lá em São Paulo. No dia 3, o mesmo problema. Ontem a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que suspendeu a vacinação com a Coronavac até que a Secretaria de Estado da Saúde mande a quantidade suficiente para atender a demanda. Quando isso vai acontecer? É importante lembrar que nós estamos num momento gravíssimo. No mês de abril, nós chegamos ao topo com 24 mortes diárias, caiu para 23, 22. Em maio, caiu para 18, 17 e ontem a Secretaria de Estado da Saúde anunciou mais 18 mortes e cerca de 600 pessoas contaminadas. Não são apenas números, gente. Nós estamos falando de mais de 4 mil alagoanos mortos, mais de 400 mil brasileiros que não resistiram ao coronavírus. Então, vamos deixar a vaidade do lado, as lives, vamos tratar essa coisa como deve ser, séria e tecnicamente. Os deputados também cobram isso e nós queremos isso. Enquanto rola aí toda essa pirotecnia por conta da vacina, a gente vê agora como é que está a situação do boletim para hoje. Vamos conferindo então aí também na sua telinha. Olha, nas últimas 24 horas, 599 pessoas confirmaram positivo para a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Desde o início da pandemia, nós temos 177.434 pessoas que já se contaminaram com a doença. Nós temos um número, então, de 10.413 casos suspeitos aqui no nosso estado. 169.001 pessoas já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, mais 18 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Dessas pessoas, 8 vítimas foram da capital e 10 do interior do estado. As vítimas, gente, tinham entre 20 e 80 anos. Nós temos, então, aí, desde o início da pandemia, 4.329 casos, mortes confirmadas por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês, então, como é que está a situação da ocupação dos leitos no nosso estado. Nós temos, então, um total de 50% de ocupação dos leitos, 70% de ocupação dos leitos destinados para UTI, as pessoas ao tratamento da Covid-19 aqui em Alagoas, 44% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 16% de ocupação dos leitos de UTI intermediária aqui no nosso estado. Na próxima imagem, a gente mostra também como é que está a situação da vacinação aqui no estado de Alagoas, né? Para a gente acompanhar também como é que está essa situação. Nós temos, então, um total de 690.444 pessoas vacinadas. Com a primeira dose,
468.782 pessoas que receberam a primeira dose e 221.662 pessoas que receberam, então, a segunda dose da vacinação, né? Fica aí, então, a atualização para vocês e a gente só pedindo, né, para que essa vacinação aconteça a passos largos, para que a gente possa, de fato, sair dessa situação. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.